A tensão entre a autonomia e as comodidades. Com a energia, chegou a primeira geladeira que funcionava direito, o primeiro chuveiro elétrico, e uma rede interna com lâmpadas daquelas que o interruptor era no soquete e elas ficavam penduradas pelos cômodos da casa e a fiação ficava aparente. Mas a energia trouxe uma tensão inesperada. Pouco a pouco, a minha avó fazia o meu avô abrir mão da vida autônoma que ele tanto prezava. O que você vai fazer com isso, maninho? Meu avô estava limpando todas as lamparinas e os lampiões e juntando as camisinhas para guardar em um cantinho, em um quartinho no canto da varanda que servia de depósito. Estou organizando para ficar mais fácil de achar se precisarmos, Maria. Vai ficar juntando tranqueira, maninho? Joga isso fora. Vou guardar para o caso de faltar luz, Maria. Era uma tensão entre duas pessoas que haviam sido moídas pela sociedade, pela cultura de seu tempo e principalmente pelos traumas da ditadura militar. Minha avó criou 7 filhos em um tempo em que homens pouco ou nada faziam na rotina da casa e do cuidado com os filhos. Ela recordava que por alguns anos ela sempre tinha 2 ou 3 de seus filhos, ainda bebês, em um caixote de madeira grande para dar conta dos afazeres da casa. A quantidade de fraldas era limitada, então ela precisava lavar a mão todos os dias para que os filhos pudessem estar sempre limpos. Meu avô contava que demorou uns anos para conseguir dar uma bicicleta pequena para a filha mais velha. A cada Natal, ele lixava e pintava a bicicleta com uma nova cor para dar para a filha mais nova. O trabalho dela em casa era árduo demais para compensar a falta de recursos financeiros. Por ser uma pessoa sensível e que se comovia com a situação das pessoas, o trabalho dele fora da casa era dantesco. O tempo era dividido entre o foto, o bar e a vidraçaria, mas ainda assim era difícil garantir o sustento. A escolha pelo kardecismo como caminho para o desenvolvimento espiritual fez com que os filhos fossem perseguidos no colégio católico. O caminho político, como forma de resolver as injustiças e perseguições e ter alcance para ajudar ainda mais pessoas, fez com que a família fosse perseguida de forma ainda mais violenta. Com anos de sofrimento embalando suas decisões, minha avó não só recebia as comodidades trazidas pela industrialização da economia, como as buscava ativamente. Meu avô, por outro lado, tinha muito orgulho de ter se levantado depois de ter sido perseguido injustamente. Ele se levantou, criou subsistência e viabilidade, onde antes só havia cerrado. Para ele, o trabalho exigido para criar autonomia era o preço a se pagar pela liberdade que ele gostava de ter. Cada um, a partir de suas dores, escolhiam caminhos diferentes. O chuveiro elétrico foi instalado no encanamento da água fria, e como todo chuveiro elétrico, a temperatura da água era regulada em uma torneira só. Na torneira da água quente, meu avô deixou o encanamento que vinha da serpentina, que passava pelo fogão a lenha. Maninho, desliga essa torneira. As pessoas vão tomar banho e não sabem qual torneira é do chuveiro elétrico e qual, e qual não é da serpentina. Uai, Maria, a que não esquentar é da serpentina. E se o fogão estiver em uso, é só avisar. Ainda tem essa, vai que queima alguém, desliga isso. E se o chuveiro elétrico queimar, Maria? Bobagem, maninho. Deixa uma resistência guardada. A contragosto, ele desativou a serpentina. Mas ele ainda construiu mais uma casa depois dessa. Mais uma mudança violenta e traumática. Mais uma superação. Depois de construir a casa pré-moldada, meu avô começou a buscar um empreendimento que combinasse com as características da fazenda. Minha mãe e minha avó já faziam queijos com o excedente do leite e embutidos quando algum animal maior era abatido. Juntos, os três resolveram montar um negócio em torno dos queijos de cabra. Minha mãe foi fazer o curso e meu avô foi construir o capril e a queijeira. As cabras vieram de uma fazenda no Nordeste que criava animais resistentes exclusivamente a pasto. Meu avô achava que animais mais exigentes não se adaptariam bem no cerrado. Em mais ou menos 2 anos, o negócio estava indo super bem. Meu avô era o primeiro produtor de queijo de cabra tipo Boursin. Além do sabor natural, ele também vendia os pequenos queijos com temperos da horta dele. Tinha mais demanda do que eles conseguiam atender e por alguns anos fazíamos 2 entregas semanais para as delicatessens mais renomadas de Brasília. A depender das condições da chuva, dos pastos, da roça de milho e da capineira, meu avô mantinha de 150 a 200 cabras leiteiras. O ajuste para diminuir o rebanho era feito descartando boas matrizes, mas não as melhores.
para os vizinhos e fazendas da região e abatendo as mais velhas para consumo e venda. Para aumentar o rebanho, meu avô escolhia fêmeas que nasciam de partos duplos e que a mãe conseguia amamentar bem. Em alguns anos, o ajuste não era tão preciso e às vezes era necessário compensar um pouco comprando milho fora. O milho era triturado com o capim da capineira e ofertado só na hora da ordenha. Um dia, na mesma agropecuária de sempre, meu avô comprou um saco de milho, mas o dono havia trocado o fornecedor sem avisar. O milho que ele vendia costumava ser o milho crioulo e fornecido por pequenos produtores da região. Com a economia de escala ganhando força e o governo usando o dinheiro público para financiar a agricultura industrial, o dono da agropecuária conseguiu um milho mais barato, vindo de grandes produtores para aumentar a sua margem de lucro. Como rotineiro, meu avô colocou um pouco de milho misturado com capim no triturador, foi servindo no coxo da ordenha e ordenhando à mão as 150 matrizes. Em 2 dias, todas estavam mortas. O novo fornecedor produzia um milho transgênico e os grãos já vinham com químicos, supostamente para evitar pragas nas mudas que nasceriam. O dono da agropecuária não podia vender esse milho para o consumo animal. Devastado por ter perdido praticamente todos os seus animais em 2 dias, meu avô tentou apurar o responsável. O dono da pecuária culpava o fornecedor, e o fornecedor jurava de pés juntos que avisou o dono da agropecuária. Seu maninho ficou tão triste que resolveu mudar para outra área da fazenda, uma região mais alta, mais plana e que tinha outra estrada de acesso como entrada. Essa é a história da terceira casa que ele construiu. Mais um recomeço, mas dessa vez produzindo hortaliças em uma idade já avançada. Dessa vez, 3 das 6 filhas ajudaram a financiar a construção. Agora meu avô e minha avó teriam uma suíte. O teto da casa teria forro e quem viesse para os finais de semana teria quartos designados do lado de fora, perto da churrasqueira. Triste ou não, meu avô fez outra horta do lado da casa, outro paiol para guardar o milho e o feijão, outro curral para as vacas de leite e dessa vez uma barragem para irrigar as hortaliças. Maninho, para que você está plantando essas frutas? Olha a sua idade, maninho. Maria, a gente não planta árvores só para a gente. A gente tem um monte de netos, estou plantando para eles também. Mas por via das dúvidas, Maria, eu estou comprando só muda de enxertia. Às vezes eu ainda consigo comer também. Ele também plantou mais 2 pomares, um ao lado do galpão de apoio para as hortaliças e outro colocado na casa junto à horta. Nessa casa, ele também fez uma cozinha externa, uma versão muito melhorada do fogareiro externo da casa de gesso. Era uma varanda que se estendia a partir da porta da cozinha, com acesso direto ao pomar, à horta e à trilha que vinha do curral. Perfeito para processar alimentos sem esquentar a casa. Nessa varanda, ele fez um fogão a lenha mais alto e estreito, com um formato que propiciava uma queima mais eficiente. Ele revestiu esse fogão com cimento queimado vermelho. E por um curto espaço de tempo, nós curtimos algumas noites frias nos esquentando e comendo em volta desse fogão. Até que um dia, minha avó mandou destruir o fogão na picareta e colocar um semi-industrial a gás no lugar dele. A tensão que a chegada da energia elétrica trouxe para a relação do meu avô e da minha avó é vivida todos os dias pela grande maioria das pessoas comuns como eu e você. Mas hoje em dia, essa tensão é mascarada e pouquíssimas pessoas entendem o que realmente está em cada extremo desse cabo de guerra. Meu avô entendia muito bem o que estava em jogo, porque tiraram injustamente a carreira, os negócios, o lugar onde ele escolheu viver e a capacidade dele de prover e cuidar de sua família. Ele entendia porque sofreu na pele e na família o que acontece com quem realmente começa a mudar as coisas com as próprias mãos e atitudes. De um lado dessa tensão está a autonomia e a resiliência para garanti-la nos momentos de crise. Do outro estão as comodidades, as facilidades, a crença de que é possível viver cada vez melhor sem nenhum trabalho físico e ainda defender a natureza. Essas comodidades são quase sempre oferecidas sem que os custos reais, a dependência, a vulnerabilidade e a destruição ambiental sejam explicados. Tudo muito conveniente para quem lucra com tudo isso, obviamente. É perfeitamente inteligível que uma população sofrida, cansada, desprovida e alienada esteja cada vez mais predisposta a adotar todas as comodidades que possam amenizar o peso terrível de uma vida tão sofrida. É verdade que o desafio de assegurar essas 5 áreas essenciais do nosso viver, com autonomia e dignidade para a população, é sistêmico. Mas também é verdade que esse desafio poderia ser amenizado
com políticas públicas bem intencionadas e capazes de descentralizar as soluções e o poder. Entendemos que, frequentemente, é a necessidade legítima das pessoas por melhores condições de vida que as fazem pagar com sua autonomia pelas comodidades adotadas. Reconhecemos que não temos políticas públicas que garantam, ao mesmo tempo, amparo e autonomia. Essa paisagem social e política nos traz um impasse que é filosófico. Como resolver, protagonizando individualmente em nossas vidas, os desafios sistêmicos? Mais uma vez, o exemplo do seu maninho me serve de bússola. A coerência de viver no dia a dia os valores que podem garantir moradia digna, alimentação nutritiva e sem veneno, água pura, saúde autônoma e mobilidade, a sabedoria de plantar nas pequenas ações e nas relações diretas os exemplos que só depois de vividos individualmente podem virar políticas públicas. A coragem de confiar que as soluções precisam brotar da pertença, da sinergia entre o guardião e o território. Por necessidade e de maneira intuitiva, meu avô foi assegurando como pôde as 5 áreas mais essenciais do nosso viver: a moradia, a alimentação, a água, a saúde e a mobilidade. Hoje em dia, no entanto, nós precisamos saber qualificar muito bem essas áreas para que possamos realmente garantir autonomia e resiliência para as nossas vidas. Esse foi um trechinho da nossa tertúlia literária, uma comunidade maravilhosa que tem se formado em torno do livro Meu Caderno de Ida para o Campo. As pessoas têm enviado perguntas, eu respondo nessa consultoria online em grupo e faço também uma leitura de trechinhos do livro para esses primeiros apoiadores que estão viabilizando a ilustração, a revisão editorial e a impressão do livro. Se você quiser participar e ter também as suas perguntas sobre a sua transição ecológica respondidas numa reunião online comigo, é só fazer o pedido antecipado do livro, o link está na minha bio e a sua participação com certeza vai abrilhantar a escrita do livro e essa comunidade está se formando em torno desse trabalho. A gente tem as reuniões às sextas-feiras e você ainda pode participar e se você chegar depois você pode assistir as reuniões gravadas. Eu conto com a sua ajuda para plantar mais gente no campo. Vem comigo. Abraço.